eu quero falar sobre Débora. Quero falar sobre Juízes 4 e 5. Abra sua Bíblia, e naturalmente eu não lerei os 2 capítulos inteiros, porque os textos são grandes, e o nosso tempo é pouco. Mas você fica com a Bíblia aberta, que a gente vai citando os textos que forem necessários aqui ao longo da nossa reflexão. Mas eu quero pensar exatamente sobre esse tema, Desperta Débora. E como já foi dito, né, você está se colocando numa posição que Débora se colocou. Então, nada melhor do que olhar para a vida dessa mulher e aprender com aquilo que Deus fez na vida dela. E olhando para a obra de Deus na vida de Débora, nós podemos também, homens e mulheres, experimentar essa mesma obra do Senhor. E há muitas coisas que a gente poderia falar do que Deus fez na vida de Débora e do que ela foi em Cristo. Mas eu quero destacar apenas 3. Indo assim bem direto ao ponto, eu percebo que uma das características dessa Débora, e deve ser a característica sua, da minha vida, da vida de todo cristão, é ter segurança quanto à sua identidade em Deus. Os irmãos conhecem a história. Débora era uma mulher assim, meio que polivalente. Se você ler comigo o verso 4 e 5, por exemplo, diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava, ou seja, juíza também, atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então a gente vê que era uma mulher que tinha muitos papéis. Quando a gente lê, por exemplo, o capítulo 5, a beleza da poesia que ela escreve, né? Poetisa. E a mulher também era guerreira. Ela foi literalmente com armas em punho, junto com Baraque, para uma grande peleja, uma difícil peleja. Então essa mulher profetiza, juíza, é esposa. Eu acho muito legal isso. A gente não conhece a história de Lapidote, mas o texto inspirado, o Espírito Santo, ele deixa claro que essa mulher tinha uma referência masculina, tinha referência de um homem na sua vida, tinha referência de uma pessoa que era o seu marido. Não que uma mulher não possa ser solteira, se assim Deus a chamar para o celibato, né? E às vezes muitas mulheres vão estar em situação de solteirice. Mas quando se pode estar casada, isso tem que ser lembrado, né? Então as mulheres que são casadas sempre lembram, né? E a gente sabe que, num certo sentido, nós maridos, né, nós homens, quando deixamos nossas casas, né, de certa forma as mulheres também acabam sendo nossas mães também, em muito sentido, né? Não tem jeito, a gente pede colo mesmo, a gente fica dengoso, né? E Débora era essa mulher que tinha todos esses papéis. Mas a coisa mais importante na vida de Débora é que ela era filha de Deus. Ela era serva de Deus. Ela tinha um relacionamento com Deus. Por isso ela ouvia Deus. Por isso ela tinha que falar em nome de Deus. Por isso ela podia agir em nome de Deus. Porque ela sabia quem ela era em Deus. E uma pessoa que sabe quem ela é em Deus, ela pode sim, em cada momento da sua vida, inclusive em circunstâncias diferentes, exercer papéis diferentes. Porque ela sabe que nada desses papéis é exatamente a sua essência. Né? É terrível, irmãos, quando alguém se apega demais a certos papéis, porque no dia que aquele papel não pode ser exercido, a pessoa morre com ele. Né? Eu sou pastor, acompanho muitos pastores, que eles não conseguem ser outra coisa sem o reverendo, sem o título do pastor, e quando perde o pastorado por alguma razão, é interrompido, eles morrem juntos. Porque esqueceram que antes de ser reverendo, ser pastor, ser qualquer outra coisa, eles são filhos de Deus, eles são servos de Deus, são ovelhas do Senhor. Então, as irmãs são chamadas, né, na sociedade, eu tenho certeza que cada um aqui tem vários papéis, diversos papéis, nas igrejas onde vocês estão, liderando ministérios, pequenos grupos, ou o próprio movimento Desperta Débora, ou o próprio movimento de ministério de mulheres, mas que se isso tudo acabar, vocês continuam sendo quem vocês são em Cristo Jesus. Não tenho dúvidas. É isso que vão levar as irmãs a orarem de maneira mais tranquila, se apresentar diante de Deus com liberdade santa para interceder, porque vocês sabem que vocês são filhas do Deus vivo. Vocês podem apresentar sabendo que vão estar de joelhos, não diante de um rei tirano, mas diante do Pai. Porque isso é importante, vocês estarem sempre lembrando.
Antes de vocês serem mães, vocês são filhas. Quanto mais vocês se encontrarem como filhas, melhores mães vocês serão. Para seus próprios filhos biológicos, para os filhos espirituais, para as pessoas que Deus levar. Então, continuem sendo mães, cresçam como mães, mas sempre lembrando que vocês também são filhas. E como filhas, também precisam de receberem oração, precisam de apoio, precisam que outras mães orem, precisam que homens orem, precisam que a igreja ore por vocês. E esse é o corpo de Cristo, é mutualidade, né? Um orando pelo outro. Então não pode ser um ministério alheio à vida da igreja, como se fosse independente da vida da igreja, mas ao contrário, irmanado com todo o restante da igreja. Lembremos disso sempre, meus irmãos. E a gente sabe que pessoas que são seguras da sua identidade em Deus, elas são pessoas também que respeitam os papéis dos outros, respeita e reconhece o valor dos outros. Uma das coisas que me encanta em Débora é justamente que ela vai, mas ela é submissa, né? Ela respeita Baraque, ela chega a dizer no capítulo 5, olha, meu coração, ele se inclina aos comandantes de Israel. Ela entendia, né, que eles tinham um papel, que ela estava ali apoiando junto com eles, e até mesmo respeito por outras mulheres. Os irmãos se lembram que tem a história aqui de Jael, né, que tem um papel importante nessa história, e lá no Cântico de Débora, no capítulo 5, acho que no verso 29, ela vai dizer assim, e todas as pessoas, todas as gerações vão dizer assim, bendita seja Jael. Ela não disse assim, todas as gerações vão dizer bendita seja Débora, que eu sou a poderosa, né? Ela reconhece naquela outra irmã, naquela outra pessoa, naquela outra mulher, alguém tão valorosa quanto ela. Mas a gente só respeita os outros, sejam homens ou mulheres, sejam autoridades ou não, sejam crianças, quando a gente está seguro da nossa identidade, quando a gente não precisa disputar espaço, não tem inveja, não tem competição, não tem esse negócio, pode, não pode, tirou o meu lugar, não, eu sei qual é o meu lugar. Eu sei que as denominações, né, têm situações diferentes. Nossa denominação, por exemplo, não tem pastora, como a nossa irmã Ruth não tem presbítero, não tem diaconisa, né? Mas não importa qual seja a estrutura, ou as filosofias, as questões, o mais importante é que vocês saibam quem vocês são em Cristo, amadas, valorizadas. Cada pessoa tem dons diferentes, tem mulheres que têm dons espirituais que outras não têm. E é interessante observar que até a própria intercessão, as pessoas que têm o dom específico de intercessão, elas, com certeza, irmãs, não vão orar 15 minutos, elas vão orar talvez horas, porque quem tem esse dom específico, ele não consegue, é muito além. Mas como a Bíblia também diz que mesmo quem não tem o dom deve interceder, então eu acho fantástico essa humildade, esse carinho de deixar 15 minutos para os nossos pobres que não temos esse dom, mas que podemos também crescer na intercessão, porque na verdade todos nós somos intercessores, homens e mulheres. E precisamos orar 15 minutos, 20 minutos, tanto quanto tempo a gente puder. Então, queridas, continue sendo mulheres, mães de joelho, mas sempre lembrando quem vocês são no Senhor, como Débora sabia. Amém? Em segundo lugar, nós cremos que Débora discernia, anunciava e obedecia à vontade de Deus. Isso é algo necessário na vida de todo cristão, de líderes especialmente, que vão governar, que vão guiar, né, as irmãs que estão em liderança, precisam tomar decisões que vão influenciar a vida de outras pessoas, precisam discernir a vontade de Deus, precisam anunciar e obedecer essa vontade. Mas os intercessores também precisam, né? E Débora, quando ela vai até Baraque, ela vai com firmeza, ela vai com assertividade, ela não tinha dúvida de qual era a vontade de Deus. Ela não chega com arrogância, ela não chega com o dedo no rosto, mas ela chega com muita segurança, e ela diz claramente, né? E o texto diz assim, mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon, e farei ir a ti para o ribeiro Quizon, e a Císera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Gente, para falar isso, ela tinha que ter muita segurança que era a vontade de Deus.
Ela não chega à minha ordem, é a ordem do Senhor. E ela dá detalhes da ordem do Senhor, inclusive dizendo do resultado da batalha. Não é só para guerrear. Vocês podem ir, porque Deus é que vai dar, né? Os inimigos vão fazer cair nas mãos de vocês. Que discernimento da vontade do Senhor ela teve, por causa justamente do seu relacionamento de oração com o Senhor. E isso é maravilhoso, irmãos, a gente poder. Isso começa a discernir a vontade de Deus. Claro, nós sabemos que a vontade de Deus está revelada nas Escrituras. Então, eu creio que toda Débora, sábia, não vai apenas ajoelhar, ela vai estar com a Bíblia na mão, amém, irmãos? Porque Deus fala pela palavra, né? No MAP, Ministério de Apoio a Pastores e Igrejas, que eu participo, né? Para onde eu fui na época, ser pastoreado pelo pastor João da Penha, esposo de Ruth, pastora Ruth. Nós temos uma prática que é ouvir a Deus, né? E às vezes a gente chega lá com os corações meio deslacerados, ou com cheio de dúvidas, não sabemos que decisões tomar na nossa família, no nosso ministério. E uma das coisas que a gente faz é simplesmente ficar em silêncio. 1 minuto, 2, 3, em oração silenciosa, e pedindo ao Espírito Santo que traga as Escrituras ao nosso coração. Que nos lembre, porque Jesus prometeu, o Espírito Santo, Ele vos lembrará tudo o que eu ensinei. Então, se você já leu, se você já ouviu uma palavra, Ele vai trazer o discernimento da vontade de Deus. E nós temos inúmeras experiências de o Senhor trazer, às vezes, palavras, entre aspas, diferentes, mas que se complementam e a gente discerne. Outra hora, a mesma palavra. Esse é apenas um tipo de exercício, mas o que eu quero mostrar é que os intercessores precisam estar sempre atentos à vontade de Deus. Irmãos, eu sei que aqui há pessoas de várias denominações, não quero de maneira nenhuma ser indelicado, né, com as posições teológicas, mas nós, presbiterianos em particular, entendemos que nenhum de nós podemos mudar a vontade de Deus. Não há uma oração que muda o propósito de Deus, o plano de Deus. As orações mudam as pessoas. As orações mudam as circunstâncias. Então, para que vou orar? Porque, na verdade, irmãos, a oração não é o lugar que a gente senta e briga com Deus e muda a vontade de Deus. Oração é onde Deus muda a nossa vontade. Onde Ele revela a vontade dEle. Onde Ele faz nós nos adequarmos aos seus planos eternos. A nos aquietarmos diante da sua vontade revelada na palavra. Há coisas que a gente não entende, que a gente não discerne, Ele acalma o nosso coração. Agora, as circunstâncias mudam, pessoas mudam, sim, porque o mesmo Deus que determinou os fins, Ele determinou os meios. E nós cremos, na nossa teologia, que todos os decretos de Deus, eles vão ser executados, mas muitos deles, eles serão realizados por meio da oração. Ele se alegra, Ele determinou curar aquela pessoa por meio da sua oração. Ele determinou salvar alguém por meio da pregação sua. Ele determinou o fim e Ele determinou os meios. E quando alguém vai para a oração, ele vai falando, Senhor, o que o Senhor quer fazer? Como o Senhor quer fazer? Eis-me aqui. Como o Senhor quer conduzir essa intercessão? E a gente ouve, por isso que intercessores afinados com a vontade de Deus, eles têm quase 100% de resultados de orações respondidas, porque eles não falam qualquer coisa para Deus. Eles falam segundo o Espírito Santo, eles falam segundo as Escrituras, eles oram a própria Bíblia. Irmãos, a coisa mais fácil da gente orar, se a gente não quiser errar, é orar a Bíblia. Ora a Bíblia. Ora o que está revelado. Porque aí é certo que vai se cumprir, porque a palavra de Deus não mente. Então discerne, mas Débora então ela discerne, ela compartilha, né? E é importante a gente compartilhar, olha, o que o Senhor está fazendo, como o Senhor está dirigindo, e acima de tudo obedecer, porque elas obedeceram. Baraque relutou um pouquinho, né, e tal, mas ele obedeceu, foram juntos, e nós vimos o resultado. Deus deu a vitória, porque eles não somente discerniram, anunciaram, mas obedeceram. Porque uma das coisas mais terríveis, irmãos, que acontece na vida de um cristão, é quando ele discerne a vontade de Deus e não obedece. Todas as vezes que a gente sabe qual é a vontade de Deus e não obedece, alguma coisa adoece dentro da gente, alguma coisa morre. Então, não basta discernir, é preciso obedecer.
custe o que custar. Porque aí está a verdadeira alegria de um cristão, a obediência. Isso faz crescer o nosso amor ao Senhor, a nossa relação com o Senhor. Mas, além de ter segurança da sua identidade em Deus, de discernir, anunciar e obedecer à vontade de Deus, Débora reconhecia, agradecia e dava toda a glória somente a Deus. O capítulo 5, como as irmãs sabem, lá, né, Débora vai falar exatamente sobre esse momento de louvor e de adoração. Bendizei ao Senhor. Verso 3, ouvi reis, dai ouvidos aos príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Muitas pessoas podem orar por você, isso, né, às vezes a gente está em situação que a gente não consegue nem orar. Eu já passei por situação que eu não consegui orar. Alguém pôde orar por mim. Mas tem hora que é você, né? As pessoas podem orar por você, mas elas não podem adorar por você. Adorar é você. Você precisa adorar a Deus, glorificar a Deus, dar honra a Deus. E quem vive uma vida de oração, quem está crescendo, sabe disso, que mesmo que você tenha 1 milhão de coisas para pedir, mas nunca levante do seu tempo de oração sem adorar. Nunca levante seu tempo de oração sem agradecer. Deixe uma parte desse tempo para apenas glorificar, para apenas celebrar. Ah, mas está tanta dor, tanta tristeza, tanta tragédia, eu não estou conseguindo. Mas celebre a si mesmo. Veja acima dos problemas a glória de Cristo, a mão invisível de Cristo, como eu preguei domingo à noite, né, falando sobre a providência de Deus, porque tem situações que a gente não consegue ver a mão de Deus, mas ela está ali, irmãos. A situação mais terrível que você não consegue explicar, não consegue aceitar, nós cremos pelas Escrituras que a mão invisível de Deus está ali de alguma forma. E a gente precisa honrar o Senhor também nessas circunstâncias, adorá-lo. Senhor, não estou entendendo nada. Como Jó não entendeu, mas mesmo assim, ele adorou ao Senhor. Ele honrou o Senhor, ele glorificou o Senhor. Ele colocou seus olhos firmes no autor e consumador da sua fé. E isso fez tanta diferença. E no caso, falando de filhos, por exemplo, filhos especialmente que não são... Agora mesmo, uma senhora que está visitando a nossa igreja, vindo de uma outra denominação, está namorando a igreja, enfim, ela trouxe essa dor, né? Ela passou na classe de doutrina, né? E lá estudou sobre predestinação. E ela ficou desesperada, né? Aí eu falei assim, olha, eu quero dizer para você que essa doutrina, para mim, é motivo de conforto. Aí, depende de muita coisa, mas uma coisa que eu falei para ela é o seguinte, olha... Eu tenho esperança da salvação de todas as pessoas que eu evangelizo. Eu não posso ter certeza. Certeza eu só posso ter da minha. Mas esperança eu tenho. E esse negócio pertence a Deus. Não vou ficar preocupado com isso, não. Mas uma coisa eu te garanto. É melhor a salvação estar nas mãos de Deus do que nas nossas mãos. Quando a salvação está nas mãos do homem, é mais arriscado que, de fato, ele não seja salvo. Mas se ela está nas mãos de Deus, e ele requer salvar... Satanás nem inferno nem mundo poderá impedir. E ela saiu um pouquinho mais esperançosa, porque eu não tenho poder para convencer ninguém. Minha esperança é que ela se alegre, irmãos, e glorifique a Deus, porque, irmãos, quaisquer que sejam os resultados das nossas orações, o importante é que Deus seja glorificado, e que o Senhor seja honrado. É Ele que é digno de toda a glória. Tem muitas coisas que nós jamais vamos entender, mas eu digo para vocês, mães, enquanto seus filhos tiverem o fôlego de vida, se eles ainda não estão servindo o Senhor, não cesse de orar. Na verdade, eu diria, comecem a glorificar a Deus pela salvação deles. Senhor, irmãos, porque é isso que é fé, irmãos. A Bíblia fala que os heróis da fé do Antigo Testamento, citados em Hebreus, diz a palavra que muitas das promessas eles não viram com esses olhos humanos, eles viram com os olhos da fé. Eu conheço, você conhece gente que orou por pessoas a vida inteira, o intercessor morreu, mas um ano depois, um dia depois, eu conheço situações que a mulher, por exemplo, orou pelo marido, e ele nunca se converteu no velório dela. Eu vi lá na igreja onde eu fui pastor, se tornou diácono. Ela não viu com esses olhos humanos, mas ela viu com os olhos da fé. Então, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, independente das circunstâncias. Entregue nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que a salvação pertence ao Senhor, não pertence a mim nem a você. Então ore, celebre, Senhor, não vi ainda,
mas eu te glorifico porque eu tenho esperança de que quando eu partir, depois que eu estiver lá, e quando meu filho partir, eu vou encontrar com ele na eternidade. E deixa com Deus. Não vive em função das tragédias de ninguém, mas vive celebrando pela fé aquilo que você busca, aquilo que você crê, aquilo que você espera. Porque, irmãos, a adoração, alguém já disse que a gratidão é o combustível para a adoração. Quanto mais grato nós oramos, nós adoramos ao Senhor. Mas eu acrescentaria o seguinte: a adoração é o combustível para uma vida cheia do Espírito Santo. A adoração é o combustível para a vida cheia da presença do Senhor. Lembra lá de Efésios 5? Não vos embriagueis com vinho. Mas eu poderia dizer assim: não vos embriagueis com a sua ansiedade, não vos embriagueis com as suas preocupações, não vos embriagueis com os seus problemas, não vos embriagueis com tantas dores, mas encham-se do Espírito Santo. De que maneira? Falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, quanto mais a gente adora, mais a gente louva, mais a gente glorifica, mais nós nos enchemos do Espírito Santo. Embora nós podemos pedir para nos encher, podemos rogar, mas observe o mistério. O enchimento do Espírito Santo, na verdade, ele vem, não é tanto quanto pede, mas quanto você adora, quanto você celebra, quando você agradece, quanto você se rende ao Senhor na adoração. Que você seja, assim, essa Débora, que sabe quem você é em Cristo, que discerne e obedece à vontade do Senhor, mas também essa mulher que dá toda a glória ao Senhor. Quando Deus responder uma oração sua, quando você estiver cheio de alegria, nunca bata no peito e fale assim: olha como eu sou uma poderosa intercessora, né, eu orei e Deus atendeu. Não, diga: olha como meu Deus é poderoso. Mesmo eu sendo humilde serva, tão falha, tão pequena, Ele se inclinou para mim. Dê toda a honra ao Senhor. Irmãos, a soberba precede a ruína. Qualquer ministério de um pastor, ministério de mulheres, qualquer igreja pode ir à bancarrota se a gente deixar nosso coração se encher de orgulho. Mas um ministério, uma vida, uma família, uma mãe, um filho, uma nação inteira pode ser tão melhor sucedida quanto mais for humilde e der toda a honra e glória ao nome do Senhor. Nós queremos mesmo que aqui encha de Déboras, que o ministério de Débora alcance todos os municípios, mas somente para o louvor e glória do nosso Deus. Mãe em Israel foi o título ali dado para Débora. Que você possa ser mãe em Vitória, mãe em Cariacica, mãe na Serra, mãe em Jardim Camburi, mãe na Mata da Praia, mãe do Brasil, mãe onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Mães de joelhos, filhos de pé. Nós estamos estudando sobre discipulado aqui na igreja, nós estamos orando para Deus levantar pais e mães espirituais. Quem está vindo na EBD sabe disso, que esse é o estudo que a gente está fazendo. Um discipulador nada mais é do que alguém que resolve investir na vida de outra pessoa, adotando essa pessoa como pai e mãe espiritual, ajudando essa pessoa a crescer em Cristo. E isso, obviamente, passa pela vida de oração. Essa caminhada não é com os pés, é com os joelhos. Que Deus as abençoe em nome de Jesus. Amém?